Bom dia, shalom, shalom, amigos, conhecidos e familiares. Aqui Paulo Eduardo Santos, vulgo Afranormal, THC, tradicionalmente cultural, integrante do grupo Dom 13. Explicando aqui novamente sobre a vida, né, de hoje em dia. Tem muita gente que não leva nem a sério o que eu falo por falta da minha classe e tal. Negro, pobre, e a porra toda no diferencial que vocês têm aí, classificado e tal, status, entendeu? Mas eu tô aqui pra edificar, porque eu sou igual a você, imagem, semelhante, tá ligado? E semelhante também, tá ligado? Porque nós vemos, nós ouvimos, nós cheiramos, respiramos, falamos, saboreamos, tocamos. E mais semelhança, 5 sentidos, né? Mais semelhança é isso. Nós raciocinamos, pensamos, temos corações, intenções, tá ligado? Poder, justiça, amor, sabedoria, sentimos dores, sentimos fome, tá ligado? Principalmente fome. Então, a mais semelhança é isso. Fome nós herdamos de Adão, tá ligado? O princípio da criação. E voltando aqui para a salvação nas ideias, as pessoas lerem mais as escrituras e parar de rasgá-la, tá ligado? E outra, tem muita coisa que é guardada no coração que ela é só uma base para nós, tá ligado? Para poder pregar e explicar para as pessoas, né? O que está escrito, a mesma coisa que Jesus falou para Satanás lá na tentação, né? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, cumpriu as profecias, está escrito, profetizou, está escrito. Então é isso, as escrituras sagradas, nosso manual, nossa receita, nosso contrato, nosso documento, cara, de verdade. Não tem outro livro que fala de pecado, não tem outro livro que fala de salvação, da criação. É as escrituras sagradas e de um homem que salva, Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, Filho de Jeová, carregando o nome santo. Jeová é a salvação, Jesus Cristo, né? Cristo escolhido, profeta, sacerdote, rei. Eu já expliquei para vocês aí nas matérias anteriores. E irei explicar porque ainda estou vivo aí e a minha missão é pregar e edificar o Espírito Santo de todas as pessoas, principalmente os mendigos, os necessitados, entendeu? Que se diz que são pessoas que têm a necessidade espiritual, mas tem muita gente aí que já viu aí pela matéria toda, na rua toda, aí pessoas que, por mais que tenha a pobreza, tem uma erudição, né, o Espírito Santo de Cristo para a salvação, tá ligado? Estamos sobrevivendo nos últimos dias da Babilônia Grande. E aqui, eu vou aqui explicar para vocês um pouco sobre as boas novas de Mateus, Marcos, Lucas, João, os atos dos apóstolos, as atitudes e ações dos apóstolos, né? As cartas para as congregações e as cartas para os cristãos hebreus espalhados na terra e as visões proféticas, né? Escritas por João, né? E dada por Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? E continuando aqui nas boas novas, Mateus, né? Escreveu para os hebreus, né? E ele era coletor de impostos. Escreveu as boas novas para os hebreus, entendeu? No estilo hebraico. E o nome Mateus em hebraico é Mataia, entendeu? Cobrador de impostos, agora está dando as dádivas de Yah, as boas novas. Era Levi, Jesus mudou para Mateus, Mataia, dádiva de Jeová. Dádiva de Jeová é as boas novas do reino. Que Deus não quer que a gente vive nesse reino, nesse sistema babilônico, entendeu? E continuando aqui, Mateus, as boas novas, né? Foi escolhido por ele, Mateus também, né? Mateus foi escolhido por Jesus, né? Andou com ele, né? Ele era cobrador de impostos, agora está dando a dádiva de Jeová, né? E escreveu no estilo hebraico, tudo, né? Foi o primeiro a escrever as boas novas, com certeza, né? E para os remanescentes, né? No caso, eu e vocês aí, nossos irmãos, né? E para as nações também, entendeu? As boas novas do reino. E as boas novas do reino, né? Todo mundo sabe que é servir, dar e partilhar, né? No livro fala de muitos milagres, né? Também. E a segunda, as boas novas de Marcos, né? Marcos não estava no ministério junto com Jesus, entendeu? Marcos, pelo Espírito Santo, ele era parceiro de Pedro, né? Depois do ministério de Jesus na terra, Marcos, né? Devido ao Espírito Santo, Marcos tal, junto com Pedro, né?
E Marcos escreveu influenciado por Pedro, né? O Pedro que seguia o Cristo, né? O primeiro, né? E as suas boas novas foi direcionado principalmente para os romanos, né? E tanto romanos e não judeus, né? Tanto que o seu estilo de escrita tem algumas palavras em hebraico, né? Que nem aba, talata, cume. É só vocês lerem aí em Marcos, as boas novas de Marcos, certo? E Lucas também, né? Lucas, as boas novas de Lucas. Lucas também não estava junto com Jesus no ministério, né? Mas era parceiro de Paulo. Então, a influência das boas novas de Lucas foi por Paulo, né? O último apóstolo escolhido por Cristo ressuscitado lá no céu. Amém. Ômega, amém. Entendeu? Eu gosto de carregar um nome assim para dar um significado. É da hora. Representa. Entendeu? E ele escreve bastante com termos médicos, né? Tanto que Lucas é o médico amado, né? Escrito em Colossenses, as cartas aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, certo? E influenciado por Paulo, né? Pelo Espírito Santo, né? E por Paulo, o último apóstolo escolhido por Cristo. E as boas novas dele é direcionado aos judeus convertidos e aos não-judeus, hebreus, gregos e romanos, e de caráter pessoal de Cristo na terra, entendeu? A escrita de Lucas, as boas novas de Lucas, certo? E nas boas novas de Lucas mostra que Cristo cumpriu as profecias de Isaías, certo? A gente lendo lá, nós vamos entendermos. E as boas novas de João, o apóstolo amado, ele esteve com Cristo, certo? Desde o começo da pregação do reino até a sua ressurreição. Ele fala sobre a bondade merecida de Deus e a palavra encarnada, né? A bondade merecida da palavra encarnada que é Cristo, certo? No capítulo 1 inteiro. E ele testemunhou, né, muitos milagres de Cristo. E o primeiro que nós já conhecemos, né, transformar água em vinho, né? Está escrito em João, nas boas novas de João, certo? E em Cana, né? Cana, na Galileia, no casamento, certo? Só explicando aqui pormenores para vocês. As boas novas do apóstolo João foi também direcionado a judeus convertidos, hebreus, e ao não-judeus, gregos e romanos, certo? Escrito de caráter divino para todas as pessoas, divino de Cristo, entendeu? E tem muitos sinais e milagres que não foram escritos no rolo, né, como ele mesmo fala, e muito mais, como está escrito em João capítulo 20, versículo 31, e João capítulo 21, versículo 25. Lê para nós entendermos. E os Atos dos Apóstolos, que realmente são os Atos dos Apóstolos, né, ações, atitudes, né, dos apóstolos, que é pregar o reino de Deus, fazer milagres e batismos do Espírito Santo também, certo? Foi escrito por Lucas, certo? Parceiro de Paulo, o último apóstolo escolhido por Cristo ressuscitado no céu, certo? E as cartas de Paulo, né? O último apóstolo escolhido por Cristo ressuscitado no céu, né? 21 cartas, as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos até a Tessalonicenses, são direcionados a todas as pessoas das nações, assembleias, congregações, que é nós mesmos, entendeu? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós somos o membro do corpo de Cristo. Não devemos sair do membro de Cristo, né? Do corpo de Cristo, entendeu? Não devemos desmembrar, entendeu? Ou separar o membro, entendeu? Para ficar mais fácil. Somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, rasta, tá ligado? Então, e os Hebreus é escrito por Paulo, tanto que Paulo fala de Timóteo, né, no capítulo 13, versículo 23, em Hebreus, né, e foi por Paulo mesmo que ele conhecia muito bem a lei de Moisés, né, e ele também era um hebreu, então foi escrito por Hebreu, né, foi escrito por Paulo, né, e os Hebreus, dos Hebreus, as cartas dos Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas,
são escritos para todos os hebreus espalhados na terra, né? Eu vou aqui mostrar para vocês aqui, ó. Tiago e Pedro, certo? Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão espalhadas, 12 tribos espalhadas, somos nós. E aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos residentes temporários espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e aos escolhidos, certo? Não só espalhado nessa região, mas em todos os lugares, né? Aqui, ó, e na sequência certinho, certo? E é isso. As cartas dos Hebreus. As cartas dos Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas são direcionados a todos os hebreus espalhados aí, das nações, né? Que somos nós aqui, né? Novo Mundo, América, né? América do Norte, América Central, América do Sul, o maior país da América Latina, Brasil. É nós. E Apocalipse, revelação, visões proféticas dadas ao apóstolo João, né? O último livro é para todos nós e nós estamos sobrevivendo os últimos dias da Babilônia Grande. É isso que eu estou sobressaindo para vocês, entendeu, irmão? Não quero like, não quero nada, eu quero que vocês entendam e vivamos, sobrevivamos e ajudar o próximo, principalmente os mendigos necessitados, né? Como está escrito em Mateus, as boas novas de Mateus, capítulo 25, né? Se você foi no hospital, visitou no hospital, foi na prisão, alimentou, deu água, deu comida, hospedou, né, mano? Tá fazendo para Cristo também, né, meu? Somos iguais, em mais semelhança, eu já falei para vocês, entendeu? E é isso, mano. E aqui eu vou mostrar novamente, né? Não sei se vocês pegaram aí minha matéria aí. Novamente que nós estamos sobrevivendo a Babilônia Grande. Aqui eu vou mostrar na ilustração do livro que eu estou pesquisando. Shalom, shalom. Bondade merecida a todos, meus irmãos.